Olá! Hoje falaremos sobre o teste de eficácia de antibióticos naturais quando aplicados à cultura de bactérias E. coli. O projeto final, realizado pelos discentes Ana Clara Morinvante, Júlia Vicentim dos Santos, Lucas Nascimento de Oliveira, Miguel Santos Ribeiro e Vitor Hugo Ehlers, visou analisar a capacidade de extratos feitos a partir de própolis, babosa e gengibre, quando aplicados ao tipo de bactérias Escherichia coli e quando comparados ao mesmo efeito do antibiótico artificial ampicilina à mesma cultura de bactérias. Para a montagem do experimento, foi necessária a produção de um meio de cultura, insumo que fornece os nutrientes para o crescimento e o desenvolvimento de micro-organismos fora de seu habitat natural, ou seja, a criação de um ambiente ideal para a sobrevivência das bactérias. Para esse meio de cultura, foram separadamente pesadas em uma balança semianalítica e posteriormente adicionados a um becker 1,8 gramas de glicose, 2,25 gramas de LB broth e 1,35 gramas de agar. Separadamente, em uma proveta, foram depositados 90 ml de água destilada e depois, com essa água adicionada ao resto do meio de cultura, ele foi misturado até se dissolver completamente. Assim que a mistura terminou, o meio estava praticamente pronto, só faltava a esterilização do mesmo. Para isso, foi colocado na autoclave por 15 minutos a 120 graus Celsius e a 1 atm. Enquanto o meio de cultura estava sendo esterilizado, avançamos para a parte 2 do experimento, a preparação dos extratos que se tornariam os antibióticos naturais do projeto. Para iniciar a produção do extrato, foi necessário o descascamento do gengibre e da babosa, e depois, por meio de uma almofarize e de um pistilo, os dois foram macerados até haver a obtenção dos líquidos dessas plantas. A própolis já estava pronta e foi apenas adicionada a uma ampola, assim como os outros antibióticos naturais produzidos. Na sequência, pode-se ver a ampicilina, a própolis, o gengibre, a babosa dissolvida em água destilada e na última ampola a babosa também, mas agora dissolvida em álcool etílico. Cada ampola continha 1 ml de conteúdo. Com o meio de cultura e com os antibióticos prontos, chegou a hora de aplicar tudo nas placas de Petri, sempre perto do bico de Bunsen para não haver nenhuma contaminação. Para essa etapa do experimento, foram utilizadas 6 placas de Petri, cada uma com uma divisória. Na primeira placa, no campo da esquerda, ficou apenas o meio de cultura, para que houvesse a certeza da esterilidade da placa, e no campo da direita, além do meio, a aplicação da cultura de bactérias E. coli, para a verificação da reação da bactéria sem nenhum antibiótico aplicado. Nas demais placas, esse mesmo procedimento foi repetido, porém agora, cada placa continha algum tipo de antibiótico específico, sempre mantendo o padrão de ter o lado da esquerda sem bactéria, agora contendo o meio de cultura mais o antibiótico, e do lado direito com a Escherichia coli, para ver se essa cultura de bactérias não resiste a esse antibiótico. Com todas as placas preenchidas e embaladas, elas foram conservadas em uma estufa a 37 graus Celsius. Após 3 dias, foram verificados os resultados obtidos a partir das placas. Na primeira, como esperado, houve apenas o crescimento da E. coli no campo direito. A segunda placa, que não poderia ter crescido bactérias, pois a eficácia da ampicilina é certificada contra Escherichia coli, teve um aumento da quantidade de micro-organismos, sendo cogitada a possibilidade do uso de um antibiótico vencido. Já a placa 3, com o uso de própolis, não houve a resistência da bactéria, sendo o único antibiótico que se mostrou eficiente no experimento. Logo, os antibióticos 4, 5 e 6, com gengibre, babosa dissolvida em água destilada e babosa dissolvida em álcool etílico, não se mostraram eficazes. Portanto, pode-se concluir que o uso da própolis como antibiótico natural contra determinados tipos de bactérias, como a Escherichia coli, é tão eficaz como deveria ter sido com o uso de antibióticos artificiais, a ampicilina, caso estivesse dentro da validade, abrindo uma porta gigantesca para o própolis ser uma nova fonte de estudos clínicos e, a partir disso, uma hipótese muito viável para o tratamento de infecções por E. coli. E esse foi o nosso projeto final. Esperamos que tenham gostado.